Inteligência espiritual. Se existe um tema que eu passo a respeitar cada vez mais no cuidado com o casal que procura ajuda para tentar encontrar seu filho que sofre de infertilidade, é a sua espiritualidade. É a forma como ele encara a sua jornada. É a forma como ele recebe as dificuldades. E como ele vai reagir a todas as dificuldades que acontecem no seu percurso e que fará certamente muitos casais conseguirem desistir nesse progresso, assim, nesse passado. Então, nós temos que tomar muito cuidado da maneira quando nós vamos nos preparar. Esse cuidado, ele envolve sim a parte técnica. Ele envolve os cuidados com os exames, ele envolve os cuidados com o casal, ele envolve muita coisa que o médico vai fazer. Mas outras, como o cuidado com essa inteligência emocional e essa inteligência espiritual, muitas vezes precisará de ajuda. E existem pessoas dispostas e que trabalham para ajudar esses casais a criarem essa inteligência espiritual. E eu recebi de algumas pessoas que me seguem, e até mesmo de pacientes, a indicação da Flávia, convidada de hoje da nossa live, e foram mensagens provocativas e carinhosas, falando que ela tem um conteúdo muito legal para quem procura esse tipo de informação e esse tipo de formação. E aí não poderia deixar de fazer o convite. E como sempre faço, eu, quando recebo alguma indicação, que às vezes eu não conheço, eu faço a minha lição de casa, que é não procurar as informações para saber tudo. Então eu mandei uma mensagem para a Flávia, falei que recebi a indicação para convidá-la para uma live, fiz o convite, e estou aqui hoje para conhecê-la e conhecer o seu trabalho e trazer a pauta da inteligência espiritual. Como aprender e quais os limites, até onde isso também resolve todos os nossos problemas. Confesso que eu estou muito ansioso para ouvir tudo que a Flávia tem para nos ensinar e também não deixar de dar as minhas opiniões pessoais, tá bom? Boa noite a todo mundo. Tô vendo a Érica aqui, a Alessandra, tudo bem? Ô Érica, e aí? Você tá quase chegando já, né? Para nascer. Estamos aqui torcendo muito, viu? Desejando uma boa hora para você. Não sei com quantas semaninhas você está, mas acho que tem uma comunidade torcendo pela sua gravidez para que fique tudo bem. Tô vendo. Aê, cheguei. A Flávia tá se virando nos 30 para começar essa live. Ela já me mandou uma mensagem aqui. Oi, Flávia! Olá, deixa eu me alinhar aqui. Tudo bem Ei, com boa você? noite. Tudo ótimo, tudo ótimo. Agora Muito melhor prazer. ainda. Que Muito delícia. prazer, viu? Prazer meu. Recebi boas indicações do seu nome via redes sociais, né? Então, de algumas pessoas que me seguem, e já não é a primeira vez. Falaram uma vez o seu nome, falaram de novo. Eu falei, gente, eu vou mandar um convite. E aí hoje ainda, eu estava vendo uma paciente, aí uma paciente que eu conheço, paciente minha, e ela viu a postagem da live, e ela falou muito bem de você. Falou bem do seu conteúdo, falou, nossa, a frase da minha paciente, hein? Então, um testemunho da minha paciente. Falou, olha, a Flávia é uma que trouxe ensinamentos que mudaram minha forma de pensar na minha vida, e não só do lado tentante, mas assim, a forma como eu lido com algumas dificuldades em casa, da minha vida pessoal, um caso bem delicado, um caso bem difícil. E aí eu fiquei muito feliz em saber de poder recebê-la aqui hoje, para também aprender um pouco mais e quem sabe também aprender alguma coisa para mim, que também todos nós temos dificuldades, não é? E então eu fiquei muito feliz com as indicações e queria agradecê-la por estar aqui para compartilhar o seu conhecimento conosco. Que lindo, Davi. Obrigada. Eu acredito muito que Deus une corações, Deus une histórias. Coincidentemente também, eu abri uma caixinha perguntando com quem vocês querem que eu faça live? Sugerido, seu nome foi um dos vários sugeridos também.
E quando eu disse Legal. que ia ter live, tinha meninas aqui no direct, que bom, Flávia, vai ter a live com o Davi, que bom, ele também é meu médico, enfim. E eu quero conversar. E coincidentemente eu fui no seu stories, eu vi você falando sobre uma palavra que eu falo muito aqui, que é inteligência espiritual. Como que é importante para a nossa vida como um todo. Então também agradeço o convite, tenho certeza que vamos juntos aqui de mãos dadas, somando e multiplicando aí conhecimento, amor e esperança, que é que essas mulheres precisam acima de tudo e fé. Vamos lá. Legal. E Flávia, eu queria conhecê-la. Quem é você? O que você faz? Qual a sua formação? Qual é o seu trabalho? Só para conhecê-la, na verdade mesmo. Vamos lá, olha que essa pergunta é desafiadora, hein? Vamos lá. Nós somos várias pessoas, né? Eu vi que também, se eu tenho filhas, né? 3, 4 Eu filhas. tenho, eu tenho. Eu tenho. Então, vamos lá. Quem é Flávia? Flávia é cristã. Flávia acredita em Deus acima de todas as coisas. Flávia é casada com o Rafael. Flávia é mãe da Amanda e do Felipe. E na minha história, nós casamos e imaginávamos que, assim como a maioria das pessoas, né, que ia engravidar tão rápido, né, só decidir, no início, eu confesso que primeiro mês de casado, eu imaginava que na nossa vida de namoro, nós sempre fomos muito cristãos, vivíamos a castidade, então, assim que casou, começamos a tomar anticoncepcional, eu comecei a tomar e eu parei de tomar anticoncepcional e atrasou um dia, 2, aquele normal de atrasar da minha história. Eu falei, amor, o que aconteceu? As pessoas vão achar que eu casei grávida e agora? Imaginava que engravidar fosse facinho, assim, né? E aí depois veio, ele falou uma festa que a gente fez, que a gente organizou, ninguém vai pensar, a gente convidou as pessoas meses antes, como você vai casar grávida? Coisa da cabeça de achar esse lugar, nessa crença de achar que engravidar é muito rápido e fácil, é só a gente querer ou não querer que escapa. E aí, sempre estudei, minha formação original é Direito, dei aula 12 anos, faculdade de Direito, mestrado, professora universitária. E a infertilidade bateu a minha porta, e como eu falo com as meninas muito aqui, sabe? Toque, 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 se a infertilidade bater a porta, é melhor abrir e perguntar o que você quer me mostrar. E nesse lugar de infertilidade me visitar, eu mergulhei em várias questões. Agora tô vendo a aluna minha aqui da época da faculdade, Miss Lene, me acompanha tudo aqui, a Mi, beijo, Mi. E aí, Davi, vou te chamar de Davi, tá bom? Aqui somos duas pessoas transbordando amor para as outras. Então, nesse lugar de direito, o direito me ajudou muito a entender os dois lados, a trabalhar isso, de ressignificar, a ver as duas histórias de 2 pontos de vista diferentes e a gostar de ler, acima de tudo. E eu lembro que lá atrás, na minha história, eu tinha lido um livro, inclusive recomendo aí para você, recomendo para você, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Um livro muito bom que mostra pra gente como que a nossa mente nos leva a alguns lugares bons ou perigosos. E eu lembro que eu tinha lido esse livro adolescente e depois, na busca para engravidar, veio o desafio, fizemos indução à ovulação, fomos no médico, eu lembro que meu marido falou assim, olha, doutor, já primeira consulta sem saber se tinha desafio ou não, ele chegou lá na médica e falou assim, olha, quero engravidar de gêmeos, porque demoramos demais e agora vem gêmeos, quem não, né? Chegamos lá, e a médica olhou para mim assim, como quem disse, você concorda com isso? Eu dei um sorrisinho para manter a classe com meu marido. E aí fizemos, não investigávamos, não descobrimos nada, enfim. Depois descobrimos o diagnóstico. Eu lembro que eu falei com ele, eu falei, amor, se descobrirmos o diagnóstico, vamos falar que é meu e seu, hein? Não vamos contar para ninguém de quem que é. Porque é esse lugar que eu acredito que o desafio para engravidar é dos dois. Tamanho foi, né, o poder das minhas palavras, que o desafio veio dos dois. E aí fizemos indução à ovulação, não engravidamos, inseminação, não engravidamos. E eu tinha uma barreira muito desafiadora se eu ia para a FIV ou não. Então, quando veio a inseminação, eu pensei, e agora? E aí fizemos a FIV depois também, não engravidamos. Foram 2 embriões, transferiu, não engravidei. E eu já nesse movimento, já gostando de ler, percebendo que era mais do que parte física, né? E mergulhando na minha história. E eu lembro que eu falei, pensando nessa busca e as coisas foram aparecendo para mim de uma forma tão linda que eu fui olhando, poxa, eu descobri lá, eu sempre cresci em ambiente religioso e eu sempre gostei de ler e eu sinto que a gente consegue unir esse lugar, né, doutor, da ciência e da fé. E nós devemos unir. Então, inclusive, esses dias eu estava fazendo uma oração aqui com as meninas e como que as palavras mudam. Por exemplo, se eu disser, meu Deus, me ajude, eu não quero perder o bebê, eu não quero perder o bebê, eu não quero perder o bebê. É uma energia essa oração. Agora, outra oração, se eu fizer algo como, meu Deus, que meu bebê se mantenha em mim, que o meu útero é como um ninho de passarinho seguro para abrigar ele e permanecer, eu confio em ti, estou entregue, confio na tua história.
É diferente. Por quê? Porque a ciência nos ajuda em alguma coisa. Em quê? A palavra não, por exemplo. O nosso cérebro não lê a palavra não. Assim como quando a criança está correndo, né? E a mãe grita, não corre, não corre, não corre. A criança não consegue. Imagina uma criança entender o não, o corre, apagar o não, apagar o corre, e eu fico confusa. Então, como seria a gente usar as palavras certas? E aí, na minha busca para engravidar, eu fui percebendo várias questões, a passar pelas palavras. E aí, como que eu fui? Eu me encontrei na programação neurolinguística, uma ferramenta que eu gosto muito de usar, como que as palavras nos mudam, nossos estados emocionais. Deus, inclusive, criou o mundo com as palavras, né? Com a palavra a gente consegue convencer alguém, com a palavra a gente consegue profetizar, enfim, fazer o dia ser diferente com o uso da palavra. E, enfim, aí eu comecei a estudar várias questões do saber, a PNL, a hipnose e outras questões, ler. Eu falei, poxa, o perdão, tá aí o perdão, né? A mulher que tem desafio para engravidar, quanto que ela se culpa? Culpa porque demorou a começar a busca para engravidar, culpa porque ela tem dificuldade, a outra não, culpa porque se é mamãe de anjo, que sofreu aborto, ela se culpa por quê? O que ela fez de errado? O que ela fez de errado? Culpa porque a FIV deu errado? Será que ela repousou muito? Será que ela não repousou o suficiente? Será que ela contou? Será que ela não contou? Então, essa energia de culpa que nos aprisiona muito. Então, eu comecei a passear em vários lugares. Eu lembro que lá atrás, há muito tempo na minha história, e aí engravidamos naturalmente da Amanda, e foi lindo, foi mágico, e alguns meses depois, meu tratamento dado negativo, engravidamos pela via natural. E claro que se meus filhos tivessem vindo pelo tratamento, seriam, nossa, amados, bem-vindos. Só que essa foi a minha história. E tem uma música, sabe, Davi, que eu gosto muito de falar, da Maria Gadu, Tudo Diferente. Fala assim, todos os caminhos trilham pra gente se ver, todas as trilhas caminham pra gente se achar. E essa foi a minha história. E eu quero alinhar nesse lugar que como que a fé é importante. Eu via muito Deus nesse lugar, sabe? Como se estivesse numa ilha, perdida lá. E Deus me ajuda, Deus me ajuda. E Deus manda o barco, não, tô esperando Deus. E Deus manda o submarino, não, tô esperando por Deus. E Deus manda alguém lá, mergulhador, não, tô esperando por Deus. E Deus aparece de várias formas na nossa história, né? Então, é isso que eu sinto. E se nós dois estamos aqui juntos prestando, gente, é uma palavra de amor para vocês aí. Você caiu aqui de paraquedas, não foi à toa. Alguma mensagem vai sair daqui pro seu coração. Sejam todas bem-vindas aí também no nosso bate-papo. Tem muitas meninas minhas aqui. Beijinho pra vocês aí. Diversos elogios passando aqui enquanto você me contava. Então, eu vejo que, assim, a sua vida pessoal e conjugal foi quem foi construindo uma nova inspiração, inclusive profissional, pelo que eu vi. Assim, ainda, daqui a pouco nós entramos na sua questão profissional e como que você falou que tem curso, mas eu queria entender, porque você foi, pelo que eu vi, você passou por algumas fases. Você me permite fazer perguntas pessoais assim? Eu gosto em relação ao diagnóstico, eu não gosto de pôr rótulo, para as mulheres se conectarem com histórias, seja qual for, sabe? Eu gosto de mostrar mais essa parte. Não fica leve, pode perguntar. De frente pro Davi, vamos lá. Não, a minha intenção é meter ao tema, que é a espiritualidade. Fica leve, né? vamos então, sim. Não quero te expor, muito pelo contrário. Mas eu vi que você passou por fases de dificuldade, né? Inclusive, posso propor um desafio? Posso propor uma troca? Claro. A luz da PNL, quando a gente fala a palavra dificuldade, sugere uma energia pesada, tensa, que de fato o desafio para engravidar traz isso também. É inegável, né? Não adianta ficar na positividade tóxica, que tudo é bom, vamos ressignificar, vamos ter gratidão. Tem dias que são pesados. Agora, a energia da palavra dificuldade traz consigo só carga negativa. E aí eu prefiro usar a palavra desafio, porque traz algo assim, nossa, nós somos instigados ao desafio, o ser humano, né? Olha, tem um desafio para você. Eu consigo. Agora tem algo difícil para você, já tem uma energia mais pesada. Então vamos desafios. Já aprendi. Então, você passou por desafios no passado. Passei. E você vem com essa espiritualidade. Isso foi um processo de construção. Então, por exemplo, esse desafio que você teve lá no seu passado, você já tinha uma preparação espiritual para encará-lo? Ou foram as adversidades, não vou usar dificuldade. Às vezes escapou, tudo bem. Que o seu desafio, porque desafios também têm adversidades. Claro. Foram as adversidades desse desafio que foram construindo uma capacidade espiritual maior para depois
olhar e entender melhor que aquilo não era realmente uma dificuldade, eu poderia encarar como desafio. Essa construção, você já vinha com essa formação espiritual, de alguma maneira, porque você cita as suas leituras, ou as suas leituras passaram a ser um processo de construção enquanto você olhava a dificuldade para depois entender que era um desafio, usando a sua mesma analogia? Ótimo, bem. Meus pais sempre se orgulharam de falar que a maior herança que eles iam deixar para nós era o estudo. Então, eles sempre investiram em escolas boas para gente, né? Diferente de muitas histórias. Meu pai não fez faculdade, minha mãe fez faculdade, depois a gente adulto. Então, os desafios deles sempre se honraram de dizer que a maior herança era o estudo. Só que eu discordo deles, sabe, Davi? Que o melhor investimento que eles me deram foi a fé. Então, eu cresci em ambiente religioso, participava de grupos de jovens, conheci meu marido no retiro espiritual, então sempre tive essa bagagem religiosa. Só que assim como muitas das mulheres têm esse, eu vou dizer, nesse lugar ainda na energia da dificuldade, que elas estão vibrando nesse lugar, da dificuldade para engravidar lá no início, elas colocam Deus como algo distante, que eu também estive nesse lugar, de imaginar como se será que Deus me escolheu para engravidar? Será que eu sou merecedora? Será que na minha... Você questionou. Oi? Você questionou. Você chegou a fazer os questionamentos. Sim, eu estive nesse lugar de pensar, será que é para mim? E é tão curioso isso, que muitas vezes, sob pretexto da fé, nós nos colocamos distantes de Deus. E nós, sob pretexto de ter fé, nós sabotamos a nossa história, né? Essa é a falsa fé. É a fé que a gente acredita que é porque a gente é amigo de Deus, a gente quer saber mais do que Ele. Será que Ele tem um plano mágico para mim? Isso não inclui ser mãe. Eu estive nesse lugar. Inclusive, foi um diretor espiritual, um amigo, um padre que falou assim para mim, Flávia, você sabia que na Bíblia é cheia de casos de mulheres que não podiam engravidar e engravidaram? E aí o céu caiu para mim, se abriu naquela hora para mim, eu falei assim, uau, isso faz sentido. Então, enquanto eu perco minha energia perguntando será, aí eu comecei, aí as fichas foram caindo, sabe? Momento por momento, as fichas foram caindo em vários pontos diferentes. E eu pensei, não, então eu vou ser a primeira a declarar, Deus quer, eu também. Eu lembro que a primeira vez, eu pensei isso intuitivamente, não montei essa frase. Eu lembro que a primeira vez, quando eu levei lá, né, meus dados de inseminação, FIV, para o meu amigo contador lá, para ele poder declarar lá para mim. E aí ele falou assim, olhou para mim com uma cara de dó, sabe? Eu li no rosto dele. E ele falou, nossa, que é muito bom ter filho, tem tatuagem, o nome da filha aqui, do filho aqui, tá? E ele falou para mim daquele jeito, e ele falou assim, se Deus quiser, vocês são amigos muito, muito queridos, você e o Rafael, se Deus, padrinho de casamento nosso, nós somos dele, se Deus quiser, vocês vão engravidar. E eu falei com tanta certeza, eu olhei para ele e falei assim, Deus quer, e eu também. E eu arrepiei, como se tivesse, sabe, mudado a constelação, como se fosse um filme da Disney, as estrelas cintilando lá, como se eu tivesse engravidado naquela hora. Legal. Porque a minha mente começou a trabalhar a meu favor, né, nesse lugar. Porque doutor Davi, aqui tem um código com as minhas meninas. Sempre que eu falo algo que faz sentido, elas põem estrela. Então, tá vendo as estrelas aqui? Nós temos um combinado. Sempre Legal, que eu falo algo que faz sentido, elas põem estrela. Então, vamos ver uma estrelinha aqui, meninas. Legal, gostei. Então, isso foi um passo. Agora, esse lugar de virar a chave, de pensar, peraí, então Deus quer eu também. E esse movimento, então, o que eu posso fazer ao meu favor? Como eu sempre gostei de ler, a leitura foi uma forma, claro, e eu quero puxar a orelha aí de muitas mulheres que abrem caixinha. Qual livro você está lendo? Bíblia. Você desculpa de preguiçoso. Se faz sentido para você ler Bíblia, leia. E leia outros livros, tantos que a gente tem que nos ajudam também. Por exemplo, foi lindo que eu aprendi como usar as palavras da forma certa, ressignificar. E eu confesso que a escola do direito me ajudou nisso, porque o direito tem muito esse lugar de ver um lado e ver o outro lado. Então, a menstruação. A menstruação é aquela vilã que muitas dizem como dona monstra, que te afasta do positivo. Só que a menstruação, ela também te diz que você é saudável, que você é mulher, que seu corpo está funcionando, que está tudo cada vez mais perto. E essa pode ser a última, imagina a última que vai trazer o seu bebê para você. E o seu filho está no ciclo do vir a ser, no próximo, e não na energia do passado que passou. Então, uau, como seria? Eu acolho minha menstruação. E o que com ela eu deixo ir? O que eu fiz de errado esse mês? Meus velhos padrões, meus medos, minhas inseguranças. Eu, como mulher cíclica, eu me renovo na minha menstruação. Então, tudo na vida a gente pode escolher, né? Qual lado eu quero ver? Ressignificar, é isso. A hipnose passa muito pelas palavras, né? Pelo ressignificar também. E a gente vai pensando tudo aí. Então, um grande sacode do meu propósito, sabe? Aqui, como Flávia, falando aqui para as mulheres, o que me trouxe lá atrás. Queria dar o primeiro grito e falar, ei, essas mulheres que, assim como eu, ficam pensando, será que Deus quer que eu engravide? Será que? E se Deus quiser, e é o que Deus quer, e você que está atrapalhando a sua história com espírito de dúvida, de negação, de essa frequência aqui que nos afasta, né? De tudo que a gente quer, né? A dúvida.
a insegurança. Porque eu gostei muito das suas palavras, porque quando você começou a explicar o poder das palavras, uma das palavras que você colocou lá na introdução era o sentimento de culpa, certo? E hoje em dia, com o trabalho que você faz, e muitos hoje tentam trazer a palavra positiva, o lado positivo de ver as coisas, eu acredito muito que isso faz parte de um processo de construção. Claro. E que no momento em que nós ainda pensamos, então eu estou falando para você me corrigir, tá bom? Então, no momento em que o casal recebe uma notícia de um diagnóstico da dificuldade de engravidar, a indicação de algum tratamento, de uma fertilização in vitro, ou quando faz o tratamento e tem um resultado negativo, é muito difícil o casal sentir gratidão. Claro. É muito difícil o casal encarar que isso é só mais um desafio e não uma adversidade. E eu acredito e eu defendo que todo casal que tem fertilidade vai pensar em algum momento em parar. Como que vai parar? Mas vai pensar, puxa, será que é para mim? Será que Deus... Os questionamentos. Então, eu vejo a importância do cuidado das pessoas entenderem que existem fases do tratamento. Então, existe... É o que seria a positividade tóxica, né? De imaginar que tudo tá bom, tudo tá bom. Não, tem momentos é difícil mesmo, tem momentos de desafio, tem os momentos. Então, é correto pensar assim? Então, existe um momento, e aí entra o seu trabalho, as suas palavras, porque as suas palavras vão trazer, vão entrar geralmente para as pessoas que estão sofrendo a dor da dificuldade mesmo, que ainda não conseguiram virar a chave. E são palavras positivas, ensinamentos positivos que você traz, que ajudam as pessoas a virarem suas chaves. Então, essa transição da dor para a gratidão, de entender da mudança do padrão da menstruação para que seja próxima, para que também não traga um sentimento de culpa para quem está sofrendo a dor. Poxa, isso também não é culpa sua, talvez seja eu posso encarar que isso é uma fase da construção do luto, da infertilidade, em que a partir do momento em que eu encaro que isso é um desafio, aí eu estou falando que é uma aceitação, uma fase de aceitação do problema, porque agora eu encaro como um desafio, então tem a dor, a negação, né? A fase inicial, a dor, a negação, a barganha, e aí de repente, puxa, eu tenho um problema mesmo, eu vou precisar de ajuda, então vamos lá, é um desafio que eu tenho. E aí eu tiro aquela bagagem de culpa. Você concorda com isso? Você acha que eu também preciso respeitar a dor e o tempo de cada um para virar essa chave? Claro, né? Cada uma tem o seu tempo, né? É verdade. Cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua dor, cada uma tem uma parceria ou não do marido nessa história, né? Meu marido, por exemplo, sempre foi, não, amor, vamos, a gente vai, o que for preciso, a gente vai fazer, é nosso sonho. E nós estávamos construindo nossa casa na época, imagina, junto com o tratamento, construindo a casa, e aí vamos parar um pouco a casa, vamos pro tratamento, e agora o tratamento, vamos para casa, e a gente ficava, e nosso sonho, e ele me apoiando em todos os sentidos, nós juntos. E é claro que tem mulher que por vezes sente só, então o dela é a energia do difícil mesmo, né? Ela não consegue ver tanta energia do desafio, e cada história é uma. Eu quero dizer, na verdade, eu ouso ir além, que nós não somos uma fase, virou a chave. Ah, é difícil, agora é desafio, virou a chave. Não, o tempo todo a gente tem esse movimento. O desafio é ressignificar o tempo todo, diário. Então, por exemplo, imagina eu, engravidei da Amanda, teve o meu desafio para engravidar dela, a parte difícil, a parte do desafio, engravidei naturalmente, fiquei feliz, fez sentido para mim. E nós tínhamos feito um pensamento, eu e meu marido, que eu queria amamentar até os 2 anos dela. Então, era importante para mim, nesse lugar da amamentação, a Organização Mundial de Saúde recomenda, e tanto tempo querendo engravidar, eu ficava pegada. A amamentação de desmame era mais desafiador para mim do que para ela. E aí decidimos engravidar, e aí ela com 2 anos, soltamos, e aí rapidamente veio o Felipe. Para quem passou por 4 anos, tá aí um outro ponto cego, né? Que muitas pessoas pensam assim, nossa,
Se minha dificuldade, uma energia da dificuldade agora, é para engravidar do primeiro filho, imagina o segundo, que eu vou estar mais velha. Outra... Então, eu quero falar que cada história é uma, cada mulher é uma, o que comprova que nós somos além da parte física, né, Davi? Se fosse só físico, toda mulher que fizesse tratamento daria certo. Se fosse só físico, todo casal que começasse a busca para engravidar daria certo. É muito mais do que isso, né? E o físico também tem as suas particularidades. Então, engravidamos. E aí decidimos engravidar o Felipe. E eu lembro que assim que a Amanda nasceu, alguém me perguntou, e aí, vocês vão querer ter o segundo filho? Porque demorou tanto para engravidar da Amanda. Se vocês forem demorar agora também, imagina com a idade. Eu ouvi isso. E eu vim, peraí, vou ressignificar isso. O que eu posso fazer? Não. E aí depois, na busca já pensando aquela fase, vou liberar para o Felipe, ainda para o segundo filho, ainda ou não. E aí... E aí, segundo, quando que vem? E aí eu tive que revisitar o que eu falo com as minhas meninas também. Não, peraí, é só uma pergunta, não é uma cobrança, é só uma pergunta. A verdade é que o que eu entrego para as meninas são arsenal de palavras, de resposta também. E como olhar esse diálogo interno, porque não é uma chave que vira e fecha, é sobre se acolher, se amar, honrar o processo e ter ferramentas para alegar para elas mesmas, né, Davi? Porque realmente esse lugar veio, a menstruação veio, e aí, é o fim? Não, é um recomeço. E é mais do que isso, é uma mudança de vida, de história, claro, então não é uma chave que vira e desliga. É o processo. Hoje, por exemplo, a mulher tá lá, né? Tô feliz, tô confiante. Vi uma live da Flávia com o Davi, tô felizona, virei a chave, é desafio, é o processo. Aí hoje à noite recebeu mensagem da amiga dela que nem queria engravidar, grávida. E amanhã de manhã ela acorda, aquela atriz lá que acabou de casar, grávida. É amanhã à noite a cunhada dela que nem queria, que namora com o irmão, grávida. E aí ela sente o quê? Foi a lona. Então, e aí vem a menstruação ainda e o marido chama para o aniversário do colega do trabalho. Meu Deus, todo mundo tem filho, menos eu. Então, e aí agora aproxima o Dia dos Pais, né? Mais uma dor. Começa a ter as fotinhas do Dia dos Pais, propaganda, mais uma dor. Então, essa chave não virou automático. Ela liga e desliga o tempo todo. E por isso aprender a usar o diálogo interno ao favor é importante, porque é esse trabalho diário, de ligar e desligar o tempo todo. Que legal. Adorei. Adorei. Estou aprendendo muito aqui. Então, é isso que eu estou aprendendo, porque a jornada da paciente com infertilidade, ela é incalculavelmente longa, certo? Tem pacientes que conseguirão engravidar rapidamente, que não vai dar nem tempo de virar a chave, né? E tem outras que vão precisar passar por diversas provações para poder se ressignificar o tempo todo. Então, pelo que eu estou entendendo, um dos pilares, talvez, do seu trabalho é como mentalizar, qual foi o termo que você usou? Dialogar com... o diálogo interno, né? Os nossos pensamentos. Então, como fazer esse diálogo interno durante todo o processo? E enxergar o copo meio cheio de cada etapa? Posso usar um paralelo? Eu gosto muito dessa metáfora do copo meio cheio. Meio vazio, né? Porque a verdade é que as situações nos acontecem, inteligência espiritual está nesse lugar. Em vez de eu perguntar por quê comigo, por que eu? É pensar o para quê? Para quê? Infertilidade veio na minha porta. Então, se veio na minha porta, é melhor eu abrir e perguntar, o que você quer me mostrar? Você, por conta da mineirice aqui, viu? O que você quer me mostrar? O que eu posso fazer de diferente? Então, já sei. Então, a infertilidade veio para olhar para o meu casamento, porque, na verdade, não é marido e mulher, são duas pessoas querendo filho a qualquer preço, nesse sentido de deixar o casamento cada vez mais distante. Não, veio para minha porta, foi para perdoar a minha sogra ou a minha mãe, reconectar a família, porque esse filho vai vir. E como é que tá a relação? Quais avós que ele vai encontrar? Qual a relação minha com a avó deles? Veio, foi para eu poder entender, desacelerar, foi para eu... Enfim, então o que veio? E eu vejo muita magia nisso, você falando sobre ele na minha história. Eu lembro que eu era criança e na escola foi fazer um sorteio para ver quem que ia ser a Branca de Neve no teatro. E eu lembro que lá, eu criança já fiquei fazendo minha oração porque eu queria ser a Branca de Neve. Eu sempre tive esse lugar de espiritualidade, então isso me ajudou no processo. Só que claro que a gente sempre pode ativar a espiritualidade, porque na busca para engravidar, e como um tudo, eu falo porque é o lugar de fala nosso hoje, a gente tem que confiar em algo além de nós.
E a fé é justamente isso, né? Dar o salto e saber que Deus vai colocar o chão. Seja Deus o sagrado, que quem estiver aí nos ouvindo. Porque é impossível falar em engravidar sem falar de espiritualidade, porque é algo que foge do nosso controle, né? Então, quando a gente tem essa fé, a gente se sente fortalecida e a gente sabe que os caminhos vão trilhando e todo mundo recebe sinal. Eu sinto muito isso, sabe? Que os sinais aparecem pra gente, quer a gente perceba ou não. É a mamãe arco-íris que vê um arco-íris no céu. É alguém, uma aluna minha mandou ontem que viu um balão com um símbolo infantil passando pela janela do prédio dela. A criancinha soltou, ela viu. É uma música que toca do seu lado. É uma live que você caiu de paraquedas aqui hoje e tá ouvindo. Então, a gente tem essa energia, essa inteligência espiritual, abrir os olhos para ver. E fala-se muito em intuição. Então, intuição é quando a gente vai sentindo a resposta no coração, né? Inclusive, quando eu parei para decidir, sabe? Imagina, 12 anos da vida no aula em faculdade. Como que eu ia parar de dar aula? E eu fiquei insegura se eu parava ou não. Imagina, minha mãe, né? Minha mãe, as crenças, né? Nossa, tem uma carreira, você é benquista lá, e agora? Porque eu já estava começando meu propósito aqui, live à noite, dando aula à noite, era desafiador. E eu soltei a resposta. Soltei a pergunta para Deus. Falei assim, olha, se for para ser, me manda um sinal, que eu quero parar, tô decidida. E eu olhei lá no calendário, quando que eu ia parar de dar aula, eu pensei, nossa, que legal, olha, setembro é a época de prova bimestral da faculdade, então essa semana aqui eu já vou ter entregue as provas, revisado, o professor novo ia pegar semestre novinho. Beleza. E aí eu soltei a pergunta. E aí um dia eu tava na sala de aula, dando aula, lá a Miss Lene ali, coincidentemente, ela tá aqui sempre comigo, ela era aluna dessa época aí. E aí eu tava numa sala de aula dando aula, chegaram os alunos pedindo licença, pediu entrar, pode. E eles me convidaram para ser professora paraninfa da turma. E a data da formatura era no dia que eu tinha feito o voto no calendário, que ia ser um dia ótimo para eu parar de dar aula. E eu recebi isso e pensei assim, uau, é Deus falando comigo. Você vai sair e com chave de ouro, selou. E é tão curioso isso, que de energia, de resposta, e eu vou concluir onde eu quero chegar. Quando eu contei para minha sogra, ela falou assim, Flávia, mas por que você não sentiu que era aí que é o seu lugar? Você foi homenageada porque você está no lugar certo, é aí. E aqui a gente chega na grande resposta. A intuição, a energia, eu vou seguir o caminho para engravidar, eu vou continuar, eu vou fazer isso ou aquilo, eu vou parar ou não. É sentir o convite do coração, a energia que fala. Então, esse lugar que eu falo de energia parece místico, só que essa vozinha que uns chamam de Deus, de sopro, de vontade, de amor, de desejo. Então, eu senti na hora isso. Peraí, você vai sair com chave de ouro. Eu senti isso, eu senti. Talvez outra pessoa sentiria outra coisa. Então, aqui na busca para engravidar também, eu falava muito com meu marido que nós temos 7 afiliados, e a gente sempre gostou muito de criança. Em nosso casamento sempre fomos muito unidos e enfim. E eu falava com ele, olha, amor, eu quero muito filho. Filho é um presentão, nossa, super queria o filho. Só que se o filho não viesse, nosso casamento ia ser um bolo bem gostoso, saboroso, por si só. Naquele bolo de padaria seco que a gente não consegue arrumar um bolo e pega em cima da hora, não. Ia ser um bolo gostosão, bom por si só. E o filho ia ser aquela cereja linda do bolo, que vai vir para somar uma cereja, dar um enfeite no bolo, dá, só que o bolo por si só tá gostosão. Então tem gente que pega aquele bolo de padaria horrível e põe aquele tanto de glacê, né? O filho vai ser aquele glacê que vai dar um charme no bolo que tá horrível. Não. Então, eu sentia isso, que o nosso casamento estaria lindo. Eu não tinha sentido o convite à adoção. A Flávia e as mulheres ansiosas, né? Flávia, mas e se? E se ansiedade, e se excesso de futuro, e se no futuro eu sentiria o que era? Eu não tinha sentido essa vontade de adotar. Então, nós faríamos os caminhos que forem precisos, o que fizer sentido pra gente engravidar e ter nosso filho. Então, eu sinto que a gente escuta no coração, a gente sente esse convite, né? Isso. Mas sabe que você falando de sinais, eu valorizo, eu sou religioso também, né? Sou cristão, e eu percebo muito isso, mas muito. É impressionante, é que você tem que ter, não os olhos abertos, mas a mente aberta para entender que aquilo é um sinal, porque eles podem vir de diversas maneiras. Mas eu escuto tantos testemunhos, e estou falando de sinais prévios, não são testemunhos que vêm e falam assim, depois que aconteceu, olha o que aconteceu lá atrás. Não, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma paciente super matemática. Assim, para mim, porque tem pacientes que são mais espirituosas, mais entregues, e tem pacientes que são mais sistemáticas, matemáticas, sistemáticas no processo. E essa é uma daquelas sistemáticas, assim, questionam tudo, sempre de forma positiva, mas assim, questionam tudo. Davi, eu li isso, eu estudei, pego artigo, e beleza.
E o tratamento dela sempre foi assim, bem sistemático. E aí, no domingo passado, ia ter a coleta de óvulos dela, e no final eles estavam leves, assim, um caso difícil, caso de baixa reserva ovariana, a idade, eles estavam leves. Eu falava, e as dúvidas? Eles falaram, não, estamos sem dúvida agora. Eu falei, gente, como vocês estão sem dúvida, né? Assim, brincando. E eles estavam leves, diferentemente leves. Eu falei, gente, está diferente. Assim, espiritualmente falando, o tratamento evoluía normalmente, com aquelas preocupações, poucos folículos. E aí nós fomos fazer no domingo, aí caiu no domingo, dia da coleta, né? Aí chegam lá, aí ela falou, domingo é o nosso aniversário do dia que nós nos conhecemos. Opa! Sinal, falei, é um sinal, né? Um sinal. Puta, legal. Isso acontece com muita frequência. Puxa, eu adoro quando há alguma coincidência de data positiva com o casal. Mas tudo bem. Aí chegou no dia, ela falou, olha, putz, Davi, sonhei com o número 4. Sonhei com o número 4. Falei, tá. Número 4, a expectativa é ela ter 2 ou 3 óvulos, né? Era essa a expectativa. Nós fomos lá, funcionamos, falou, ó, tivemos 6 óvulos. Não, aí eu brinquei. Ela falou assim, Davi, então quem sabe a gente não vai ter 4 óvulos? Falei, não, se é para mentalizar, vamos mentalizar lá na frente, né? Assim, não vamos 4, eu quero 4 óvulos maduros, eu quero 4 embriões, né? Não vamos mentalizar 4 óvulos, vamos mentalizar, se é para pensar, né? Eu falei, então beleza. Aí a hora que ela foi dormir, ela estava fazendo anestesia, falou, a hora que você estiver contando o carneirinho, você para no 4, hein? Então, vai lá, 1, 2, 3, 4, fica no 4, aí que nós estamos mentalizando esse número. Aí nós fomos lá, funcionamos, ela teve 6 óvulos, 4 maduros, 4 embriõezinhos formados, e aí no final evoluíram 2 para blastocistos, e a gente estudou, e são embriões que receberam boas notícias. E aí no dia, e olha que legal ainda, no dia da coleta, no domingo, eu estava voltando para Rio Claro, estava feliz, aí comecei a escutar música, escutei uma música, eu compartilhei com eles, pô, lembrei de vocês, assim, a música do Alceu Valença, Anunciação. Falo que é o hino dos engravidantes aqui. Então, eu escutei a Anunciação, mandei para eles, puxa, veio a frase, né, que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio, e era domingo, né, a coleta, eu brinquei com eles que era no domingo, falou que tu virias numa manhã de domingo, aí ela me manda, putz, Davi, você sabe que eu não toco violão, né? Mas eu tô aprendendo a tocar essa música só para contar para minha família no dia que der tudo certo. Ai, olha, pensa em sinal assim para espalhar para todo canto do universo, né? Então, assim, e assim existem diversos exemplos. E aí, te pergunto, assim, esses sinais, sabendo, respeitando todas as religiões, o que eu preciso fazer para que as pessoas abram seu coração para se abrir para o que vem de fora? Você entende? Assim, o quanto eu preciso ficar fechado naquilo que o médico diz e quanto eu preciso me abrir para que o quanto é importante, não o quanto eu preciso, vou mudar a pergunta, o quanto é importante você também se abrir para receber informações de fora que viriam de diversas maneiras para você dar rumo para o seu tratamento. Porque quem dá rumo para o seu tratamento, no fundo, é você que tem o protagonismo dessa história. Perfeito. Porque os sinais eles podem vir por ser difícil interpretá-los muitas vezes, não é? Então, como que você lida com isso? Porque uma coisa é olhar para o sinal depois que passou. Outra coisa é olhar e falar, gente, isso aqui é um sinal positivo ou um sinal negativo? Né? Tá pedindo para eu parar, né? Que é a sua homenagem. É para eu parar ou para eu continuar? Como que eu me abro para esses sinais e como que eu facilito a minha interpretação desses sinais que chegam para a gente? Sabe, Davi, na verdade, talvez a gente quer colocar como distante demais da gente. Eu acredito que esse é o problema. E a gente vê com leveza. Então, vê com leveza. Então, por exemplo, um sinal da natureza, vamos lá. Então, isso que você falou, né? Nessa história de ver o sinal. O problema é que a gente quer colocar de dificuldade, colocar algo distante demais de nós. Então, não sei, um simples sinal que aparece para nós, eu lembro de uma... Você falou, você começou a falar sobre protagonismo, né? Em relação da história. Você faz 2 perguntas juntas, na verdade. A primeira você falou como sair desse lugar, do que o médico disse, e ela acredita na história dela para ser... Vamos para essa primeiro, que eu estava elaborando aqui. Depois a gente pula para essa. Claro. Vamos lá. Então, nesse lugar, primeira coisa importante, ela ter a bagagem,
é uma metáfora não tão feliz, só que é esse lugar que eu sinto, né? Essa munição dela aqui, sabe? A munição para ela se abastecer desse lugar. Então, por exemplo, o conhecimento ajuda? Ajuda. Por exemplo, se alguém te disser que você não engravida porque tem SOP, síndrome da ovário policístico, baixa reserva, endometriose, você vai dizer, peraí, mulheres engravidam mesmo com diagnóstico. E é o primeiro passo, o conhecimento, porque muitas mulheres não sabem, porque chegam para mim em direct. E aí, como médicos devem saber muito mais caso assim, né? A mulher chega, doutor, eu não engravido porque eu tenho endometriose. E mulheres engravidam mesmo com endometriose, eu mesmo com, né? Então, por exemplo, o primeiro passo é ter argumentos e conhecer. Ah, Flávia, eu não engravido mais, porque Flávia, será que eu posso engravidar? Eu tenho 32, 35, 40, 41 anos. E mulheres engravidam mesmo com tal idade. Então, primeiro, conhecimento objetivo, saber que é possível. Ok, sai desse lugar. Próximo passo, então, assumir essa energia do feminino. Porque a busca para engravidar e, por vezes, cai muito na energia do masculino. O que é isso? A mulher procura sempre fora dela. Então, ela quer apenas que o melhor médico do mundo resolva o problema dela. E não é o médico por si só, não é uma matemática exata. Como você disse aí, a parte do casal, o movimento dele. E você falando sobre isso, né? Eu lembro de alguns casos, de algumas meninas que chegam até mim, algumas alunas estão quase engravidando. Eu não posso falar com elas, porque quem sou eu para sentir? Só que a gente sente que o casal tá perto, né? Porque você vê a fé, uma espiritualidade, parece que brilha nos olhos, um quê de sublime, de divino. A gente sente que eles estão com uma energia diferente. E eu vi, inclusive, isso uma vez de um padre, falou, Flávia, Jesus era energia. Onde ele chegava, as pessoas sentiam bem. Então, a gente acredita, às vezes, que esse lugar de energia é algo distante demais. E não, ele está perto da gente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É na praia. Viajamos depois de anos sem viajar com minha família. E resolvemos, fomos para a praia. Pegamos daqui de Minas. De onde você é, doutor? Qual estado aí? Claro. Estado de São Paulo. Ah, São Paulo, pois é. Nós somos de Minas aqui. Resolvemos fazer uma aventura. Pegamos meu Felipe, não bebê ainda, não usa máscara. Pegamos um carro, fomos para um lugar maravilhoso, lá em Trancoso. E aí, de carro, fomos. E aí, eu queria ter contato de um fotógrafo. Ah, eu sonhei tirar foto de grávida na praia. Só que da primeira gravidez não tirei, da segunda também não. Eu sonhei. E aí, lá no hotel, um museu tão gostoso. Eu falei, amor, não vou cancelar esse fotógrafo. Não quero, não. Quero aproveitar vocês aqui. E eu fui e soltei. Falei assim, nossa, bem que podia acontecer alguma coisa para ter uma foto aqui. E no meio da praia, andando lá, apareceu uma mulher filmando um casal, com roupa de branco lá, casal, de filmagem de câmera lá em cima, de GPS, como é que fala? De drone. Eu abordei ela, falei assim, você pode fazer umas imagens nossas aqui, por favor? E aí, coisa de 5 minutos, eu não maquiei nada, do jeito que tava. Não acredito. E eu girei, depois eu vou postar aqui depois, ela tá terminando de fazer lá, deu certo. Ela tirou umas imagens, eu girando meu filho, meu marido correndo lá, falei lá, aquele lá é meu marido, correndo de montada com minha filha, sentei meu filho na terra, na areia, filma ele. Sim, não ficou 3 minutos com a gente. E eu mandei mensagem, olha, eu gosto muito dessa música tal, eu sempre sonhei de ter um registro com eles na praia. E será que vai dar para fazer alguma montagem? Eu falei assim, olha, eu vou ver o que eu consigo. Se tiver alguma montagem de drone de cima, de outra coisa, já que é a mesma praia, você pode pôr antes, depois. Eu, não, vou ver o que eu consigo fazer. Não, vai dar certo. Ele me respondeu que ia dar certo. Então, pode ser algo bobeira para quem está ouvindo, só que para mim era uma recordação que eu não tinha tirado foto da praia, só correndo atrás de uma pequena de 2 anos e meio, 3 anos e meio, só queria ir para a água, e o pequenininho também. Eu sonhei tanto com isso, não botei o registro. E apareceu aquilo pra mim. Eu sinto... Minha mãe fala, sabe, Davi? Quando a gente recebe algum presente, alguma coisa, são sinais de Deus, são presentes de Deus, são cartas de Deus. Quando a gente ganha no sorteio, quando alguém liga e manda mensagem pra gente. Então, esses sinais de Deus... E eu vejo Deus em tudo, a gente conseguir ter essa energia a sabedoria, né? Porque esse lugar perigoso de imaginar que só a minha mente, não. E esse lugar de saber que Deus faz. E eu podia ter visto a mulher lá de longe, né? Não, deixa ela lá, eu vou incomodar ela? Não. A história da ilha, né? Não, tá lá, Deus me ajuda, eu queria tanto. E eu fui até ela, falei, o que a gente pode fazer? Vamos? Não, eu vou fazer alguma coisa aqui pra você. Tá, fez. Então, onde eu quero chegar? Então, esse lugar do protagonismo, de confiar no processo, de fazer a nossa parte e ir além. E a energia da engravidar, a mulher se conecta com o quê? Com o Google. O que eu vou engravidar? É perna para cima? É perna para baixo? É qual que é o dia? E procura sempre fora dela. Então, esse lugar da inteligência espiritual que há 20 anos atrás, Dana Zohar, ela criou o que a gente fala de QS, que é o ponto de Deus, que nos ajuda a encurtar histórias. Então, se tivesse aqueles pontinhos assim de atalho, que chega até o lugar, quem tem inteligência espiritual chega mais rápido no objetivo, porque consegue acessar isso tudo. E não é magia, é sobre a gente ver leveza no processo. E isso muda
como um todo, né? Por exemplo, a palavra, o poder da palavra que você falava aí. Eu lembro que, se a gente repetir aqui várias vezes, por exemplo, o que a gente gosta. Aí vocês comem muito o quê? Churrasco? Qual que é? Aqui em Minas são os caldos, né? E o Churrasco quê? vai muito bem, né? Eu não nego nada aqui. Churrasco, né? Churrasco é bom. Uhum. Então, se a gente começar a falar aqui, né? Ai, picanha, não, começa a falar bem passado, eu gosto de bem passado, ao ponto, aí é o ponto, né? Meu marido fala que eu gosto queimada. Então, picanha ao ponto, ao ponto, saborosa. E a gente começa a falar aquele perfume de churrasco, nossa, e aí a gente saliva aqui. As doces aqui, você começa a falar brigadeiro, sorvete de baunilha, começa a salivar. E a gente consegue perceber que as palavras mudam o nosso estado emocional. Então, é importante, sim, nesse desafio para engravidar, a gente saber usar as palavras ao nosso favor. Então, por exemplo, isso que a gente falou, e é mais do que isso, a gente fazer esse diálogo interno legal, a gente observar o que a gente pensa. Menstruação chegou, posso chorar e ir no banheiro um pouquinho, agora eu escolho continuar ou eu escolho sair? O que eu posso sair? O que eu posso fazer? Esse desafio, sabe? De o tempo todo eu me cuidar, me amar, me maternar e olhar para dentro, né? Olhar para dentro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou entendendo duas formas, eu estou começando a construir alguns pilares aqui do seu conhecimento. Uma forma, um dos pilares é a forma de dialogar consigo mesmo durante o tratamento. A forma como você vai receber as informações que vão chegar até você, administrá-las para causar essa reação nesse desafio novo que você recebeu na sua vida. Então, que vem dentro dessa programação neurolinguística que você vem exemplificando em algumas passagens. Outro pilar é a fé. Então, aí nós estamos falando na crença num Deus maior que rege as coisas que acontecem aqui embaixo. E que nos fortalece a continuar, né? Perfeito. O primeiro pilar dessa programação neurolinguística, da forma de entender, ele é ensinável, correto? Então, por exemplo, você me ensinou aqui, você aplicou um método durante a nossa conversa e falou, Davi, muda essa palavra dificuldade, enxergue como é que você colocou? Desafio. Desafio. Então, troca a palavra dificuldade e desafio. Poxa, fez sentido para mim. Então, quando você me falou aquilo, eu já, por várias coisas da minha vida pessoal, na minha cabeça, já pensei, caramba, então vou encarar o cuidado na educação dos meus filhos não como uma dificuldade, mas como um desafio, por exemplo. Tá? Então, isso é ensinável. Você consegue ensinar. E pelo que eu estou entendendo, é com isso que você também trabalha? Sim, também. Na verdade, eu defendo esses 4 pilares. A parte física, e aí deixo ir, né? Ela segue com o médico, com o protocolo que faz sentido, nutricionista, nutrólogo, a parte física, que é importante, claro, na busca para engravidar. E os outros 3 pilares que eu abraço, então, são a mente, a começar por essa linguagem. Por exemplo, quando a gente diz, né? Segunda-feira, o dia clássico, eu vou emagrecer, eu quero emagrecer. E aí, o que acontece? Só mais um docinho, só hoje, vai pra frente, né? Só hoje, só mais um docinho. O que mostra pra gente que as pessoas querem emagrecer, sabem que é a matemática, comer menos e fazer mais exercício. Por que a maioria das pessoas estão insatisfeitas com o peso? Porque não conseguem. Por quê? Quem comanda é a mente subconsciente, que manda 95% das decisões nossas. Não é o 5% que, eu quero emagrecer. Só mais um docinho, que manda. Então, é importante a gente conhecer esse diálogo interno. E algumas chaves acessam esse subconsciente. E não é nada de magia ou de distante demais. Inclusive, esse autor, Joseph Murphy, que eu gosto dele, do Poder do Subconsciente, ele tem um outro livro que fala Conversando com Deus, de fé. Ele é um autor que fala de mente de fé, então eu me conecto muito com esse lugar, que a gente conseguir juntar os 2 lugares. Então, vamos lá, na mente. Poxa, uau, para engravidar, como que é importante. Então, a gente olhar esse diálogo interno, essas historinhas que a gente conta pra gente o tempo todo. Porque, doutor, uma vez eu vi uma frase, um meme em algum lugar, que falava assim, é mentira que a mulher que quer engravidar pensa em beber o dia todo. É mentira, porque ela pensa também de madrugada. Então, quem quer engravidar, pensa de manhã, de tarde, de noite e também de madrugada. Então, já que as pessoas dizem, esquece que engravida, não
tem jeito de esquecer. Se alguém inventar a pílula e quer saber, mesmo se tivesse, eu sinto que não seria nem legítimo e íntegro com o filho falar assim, ô filho, sabe quando que eu engravidei? Foi quando eu desisti de você. E aí eu engravidei. Poxa, não queria contar essa história pro meu filho. Então, é sobre lembrar do jeito certo. Então, por exemplo, eu lembro de uma Bia, uma aluna minha querida, ela falando assim, Flávia, o marido dela fez uma live comigo e ele falou assim, eu lembro, eu rio. Ele falou assim, Flávia, a Bia saiu do banheiro e ela falou assim, gratidão, menstruação, tá tudo funcionando bem, tudo ok. E ele falou assim, Flávia, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, um trem diferente com ela, alguma magia, porque a Bia saiu de lá agradecendo a menstruação. E eu vi que ela menstruou, ela foi pro banheiro com um pacotinho de absorvente, e eu pensei, vai dar, falou uma palavra, vai dar problema. Porque ela foi pro banheiro assim, sai chorando, eu vou me preparar aqui que vai vir choro no meu ouvido e tal. E ela saiu já, gratidão, tô cada vez mais perto e tal. E ele olhou assim, alguma coisa errada. Aí depois ele contou, né? 4 anos que ele estava na busca para engravidar. E depois ela tá grávida, ganhou agora o Pedro. E aí depois ele contou, Flávia, minha vizinha engravidou, nossa vizinha. E ela chegou lá pulando, falou assim, Matheus, tá cada vez mais perto, tá chegando perto, Matheus, daqui a pouco é a gente. Olha que legal. Então, é o que eu falo, né? Muito coisa cada vez mais perto. Então, tudo que acontece... E olha que é uma ilusão, sabe, Davi? Olha, a vizinha engravidou. É uma ilusão acreditar que porque ela engravidou, você tá cada vez mais perto. E também é uma ilusão acreditar que porque ela engravidou, você nunca vai engravidar. Que todas engravidam menos você. Então, tudo é ilusão. Então, cabe a nós escolher a ilusão que nos favorece, que favorece a nossa história. Então, quando eu falei sobre a gratidão, é um dos pilares. Aí, vamos lá. Então, falando sobre mente... Agora, sobre as emoções. Então, emoções mudam a história. Então, a gratidão, né? Tolk Harvard estudou gratidão, Stanford estudou gratidão. Todo mundo aí fala de hashtag gratidão. Gratidão é mais do que uma hashtag. Então, quando a gente vê o processo, não, eu sou grata porque tenho um marido comigo, eu sou grata à minha menstruação, eu sou grata ao processo. E você falando aí sobre isso, né? Flávia, será que você sempre foi assim? Eu lembro que eu tive meus desafios, inclusive ver as amigas engravidando e eu ainda não, e eu querendo ressignificar isso. E eu comecei a acolher e ver o caminho, os dias mais desafiadores, os dias mais leves, e ter ferramentas para trazer essa leveza para mim. E o direito me ajudou nisso, nesse discurso de diálogo interno, de me convencer de alguma coisa e criar esses argumentos. E foi tão curioso que na minha história, Deus fez de tudo que você imaginar comigo. Eu conto para as minhas meninas aqui, a live é pouco para tanta coisa e também tem coisas mais sagradas que eu guardo mais para o privado. Mas tem uma questão especial que eu já contei publicamente aqui em live, né? Sem ser para as minhas meninas mais reservadas, que uma amiga minha, comadre, eu sou madrinha do filho dela, ela é madrinha do meu. E olha que eu queria muito desde sempre, que é Amanda e Felipe. E aí ela engravidou e pôs Felipe. E aí eu fiquei com aquele desconforto que as mulheres ficam quando alguém coloca o nome que era do nosso filho. E aí eu fui e comecei a ressignificar isso, sabe? Não, peraí, como que eu posso ressignificar? Não, se eu não tiver, imagine, se eu tiver só menina, como que eu sempre tive esse desafio. Como que eu posso me ajudar? Como que eu posso me ajudar? Como advogada de defesa, né, Dani? O que eu posso fazer aqui? Não, se eu tiver só menina, pelo menos vou ter um Felipe na minha vida, vou ter um Lipe, alguém para chamar de Lipe na minha vida. Vai ser ele. E aí as minhas outras amigas que não conheciam ela, falaram com ela na hora, peraí, é o nome da Flávia, é o nome da Flávia. É uma coisa que a gente começou a namorar muito, muito novo, grupos de jovens, as amigas sabiam os nomes. E todas falaram com ela, é o nome da Flávia, é o nome da Flávia. E ela veio, Flávia, eu não sabia seu nome, eu nem estava grávida, eu nem estava querendo engravidar na época ainda. Eu falei, não, fica leve, pode colocar e tal. E aí, onde eu quero chegar? Vivi isso, né? E depois eu engravidei, tive a Amanda. E aí depois eu tive, né, meu Felipe. E ela falou, se tiver menino, você vai pôr Felipe, hein? Vai mudar. Claro, vai ser Felipe. Pus o meu Felipe agora. E coincidentemente eu sou madrinha do Felipe dela, ela é madrinha do meu Felipe. E essa minha amiga, por exemplo, imagina, eu fiz a FIV negativa. E na mesma quinzena da minha FIV negativa, ela engravidou naturalmente de gêmeos. Olha só. E aí, né, uau. E aí ela virou pra mim e falou assim, ela me ligou. E ela brincando que meu filhadinho sempre pedia gêmeos, porque ele tinha na salinha gêmeos. E ele falava que queria irmãos. E aí essa minha amiga veio, eu contei pra ela do meu negativo, né? E ela não sabia da gravidez dela ainda, um pouco depois que ela descobriu e coisa toda lá. Não foi 15, um período bem recente. E aí ela me contou, e ela falou assim, comadre, você errou de endereço. E ela no conflito, porque imagina gêmeos, ela tinha um pequeno, né? E não estava imaginando gêmeos, os conflitos dela. E eu no meu... E eu já estava tão convencida da minha história que minha gravidez ia acontecer de qualquer forma.
Eu lembro que eu falei mais uma virada de chave, assim como aquela do contador que eu arrepiei, né? Eu virei pra ela e falei assim com ela, comadre, a sua história é sua e a minha é minha, vai ser linda. Eu ia falar mais linda, só que eu, em respeito a ela, falei assim, olha, e a minha vai ser tão linda quanto, porque vai ser a minha história, tá tudo bem. E eu falei com toda a verdade pra ela, que até hoje ela repetiu pra mim várias vezes isso, sabe? Flávia, eu senti verdade no que você disse, eu senti paz no que você disse. E eu fui abraçar ela e eu fui consolar ela, porque é muito amigas, a gente, né, ela vivia à minha espera. Então, assim, eu falei isso de verdade, porque a gente entender, e aí tá outras crenças, e por que o diálogo interno é importante. E hoje, quando alguém me fala que põe o nome de Amanda, de Felipe, que lindo! Porque gosta do nome, o nome é bonito, tá nem aí, pode ter 1000 Amandas, 1000 Felipes, nome é bonito pra multiplicar. Agora, por quê? Porque a nossa mente, o diálogo interno nos sabota e diz algo como, vem cá, ela colocou o nome do Felipe, será que é o seu Felipe? Será que você não vai engravidar? Será que você não vai ter o seu? Será que ela roubou a chance do universo de ter um filho com o seu nome e agora você não vai ter mais o seu? Será que eles vão brincar juntos um dia? Será que... Então, essas vozes, esse diálogo interno que nos maltrata. Então, é importante a gente olhar para isso, a gente ressignificar essas palavras, porque a gente fala sobre crime, sobre tortura. A dor maior é essa da nossa mente. Nós nos torturamos o dia todo. Então, amiga, engravidou, eu não vou engravidar, isso não é pra mim, eu não mereço. Então, quando a gente muda isso, uau, né? Tudo muda. Adorei. Porque nessa maneira de pensar, nós não negamos o problema, Uhum. não negamos o problema, nós simplesmente damos um nome diferente para ele. Nome diferente para ele. É começar por acolher, né? Acolher nossas emoções. Gostei muito. E isso, e voltando no raciocínio, tentando entender como isso pode ajudar, certo? Isso ajuda a trazer uma leveza para uma jornada que você constrói da maneira como você quiser. Então, se você quer ter uma jornada dura, pelo que eu estou entendendo, olha, você quer olhar o copo meio vazio o tempo todo, usar a voz que não vai dialogar de forma positiva com você mesma, você vai viver invariavelmente essa jornada dessa maneira. E vai trazer um problema maior. Agora, dá para ver de forma positiva. Então, isso realmente volta lá atrás, é se abrir para os sinais. Então, a sua aluna que ficou feliz com a vizinha, ela simplesmente se abriu para os sinais. Então, ela encarou isso como um sinal. Claro. Né? Então, cada uma... tudo aquilo que se trabalha com crenças, você pode crer, isso vale em Deus, inclusive. Claro. Então, eu gosto muito... Uma das pessoas muito importantes para mim, que me fez ter uma fé plena, não sei se você o conhece, o Adalto Lourenço. Ele é um cientista do criacionismo. Então, ele usa muitas referências acadêmicas. Eu sou meio academicista, né? Então, eu não tive a minha religiosidade tão bem construída, embora minha família toda católica e a igreja, mas eu não tinha dentro de mim a minha fé tão bem construída. Se você perguntasse para mim, em 2013, Davi, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Aí você perguntasse para mim, mas você realmente acredita que Adão e Eva existiram? Aí você fala assim, então, peraí, você acredita na Arca de Noé? Se perguntasse para mim, eu ia falar, então, porque parecia uma coisa meio história infantil. Mas, de repente, quando eu me aprofundei no meu estudo científico do criacionismo, ele mostrou para mim por A mais B, e hoje eu tenho a crença absoluta que todos nós fomos criados. E ele falou uma frase para mim que foi muito importante, porque todo mundo que vem com discursos contrários, você fala assim, mas você é crente. Você também. Por quê? Você é crente, você crê em Deus. Eu não. Falei, então, você também é crente. Você crê que ele não existe. A minha crença não pode ser debatida, a sua também não. Então, depende da forma como você vai olhar. E aí, a minha preocupação do cuidado, como você vai construir a sua jornada. O quanto é apenas a sua linguagem e a sua forma de enxergar que vai trazer o seu resultado positivo. O quanto é isso e o quanto é trabalho duro. O quanto isso tem que estar... O quanto os dois caminham juntos. O quanto eu tenho que ficar esperando o meu sinal e o quanto eu tenho que, às vezes, atravessar o sinal vermelho para poder
ganhar tempo na minha jornada. Como eu coloco esse ponto de equilíbrio para quem ainda não está tá em fase de construção? Como que você lida com esse trabalho, Flávia? Então, eu respeito muito o sagrado de cada casal, sabe? Porque essas decisões, o passo a seguir, a perspectiva física, qual a próxima etapa, eu sinto muito que depende do casal, né? Porque tem mulheres que e a dor de cada um. Eu lembro que tem uma amiga, por exemplo, que, nossa, já era casada, ela sofria porque não tinha namorado, sofria porque não tinha namorado. Aí começou a namorar, já um fogo para casar, com menos de um ano, correu para casar e o namorado quase que recusou, teve uma crise lá, um casal até que organizava casamento, foi conversar com os dois, que ele quis negar o casamento 2 semanas antes do casamento. E ela depois casou correndo para arrumar filho. E ela demorou 6 meses sofrendo que não engravidava. E eu falo que a história dela de 6 meses foi muito mais sofrida do que a minha de 4 anos. Então, quem sou eu para falar, né? Faz isso, faz aquilo, passo físico. É o casal que vai sentir isso, que vai sentir quanto tempo eles estão em tal movimento. Tem casal que com algum tempo já vai para o tratamento, tem casal que segue natural, tem casal que faz um e faz outro, tem casal que tá na busca do tratamento e tem a surpresa do engravidar naturalmente no meio do caminho. Então, cada história. E quando fazer o próximo passo, eu sinto que algumas decisões são bem particulares do casal, né? Eu só sinto que jamais é para ficar esse lugar só, né? De, vou esperar. Tem mulher que pergunta, Flávia, então é só confiar em Deus e, peraí, né? Se confiar em Deus, até namorar, você tem que namorar. E aqui um outro ponto cego, né, doutor? Quem vai fazer tratamento, e aí a pessoa talvez vai fazer tratamento filho, inseminação, e o casamento se distancia ainda mais. Então, tem que ter relação sexual, não é porque para engravidar e o casal fica lá 2 estranhos dentro da casa, né? Esse filho vai vir onde, né? Colegas de quarto. Não vai ser marido e mulher mais. Então, é importante olhar para isso também. Então, o passo a passo é o casal que vai decidir. E sinto que é muito por diálogo também, sabe, Davi? E muitas pessoas falam sobre lei universal do segredo, não contar para ninguém. Eu sinto que escolher algumas pessoas para poder partilhar, pessoas que defendem, que acolhem. Então, eu, como cristã, por exemplo, eu sabia que eu tinha amigos que acolheriam se eu falasse alguma coisa e outras não. Então, eu escolhi para quem que eu ia falar e me acolheram, me apoiar. Então, você não precisa de passar por isso sozinha, quem está nos ouvindo aí. Não precisa de passar por isso sozinha. Então, existem, fala tanto hoje, né? Pessoas tóxicas. E também existem pessoas medicinais. Então, procure uma pessoa que é medicinal na sua vida, algum amigo, para poder levar isso. E decida fazer tratamento. Agora, cuidado com ou não o que vocês vão sentir. Agora, o perigo, sabe, Davi? Para a pessoa colocar pro poder do outro. Nesse sentido, perguntar para a mãe, para a sogra, para a amiga, para cunhado. Então, decida em casal primeiro, né? E se sentir vontade de ter um abraço amigo. Então, essa é uma decisão muito especial do casal, né? Quando dá o próximo passo, até quando. Agora, o que eu sinto que é muita energia de ansiedade é colocar data, assim. Eu vou tentar engravidar até tal data. Até tal data a gente vai tentar engravidar. Depois eu vou desistir de engravidar. Então, você vai parar de ter relação com o marido. Você vai parar de quê? O que é parar de tentar engravidar nessa perspectiva, né? Então, eu sinto que é um lugar de excesso de futuro, né? Essa ansiedade de colocar data. Nossa, eu vou engravidar até tal data. Então, é esse lugar do bolo que a gente falou do casamento, né? De ver o casamento como bom e o filho vai no processo, no que fizer sentido para vocês, um dia após o outro. Respondi a sua pergunta? Muito. Porque eu tô preocupado com o horário, porque eu sei que você tem as suas questões pessoais. Eu vou fazer uma observação e vou trazer uma pergunta final para você. Claro. A observação, o que você me fala, é a relação do tempo com a infertilidade. O tempo, ele tem dupla função. Primeiro, como inimigo. Por quê? Porque ele leva o potencial reprodutivo da mulher ao longo dos anos. Ele diminui. E aí, de forma bem acadêmica, invariavelmente para todas as mulheres. Então, não porque alguém engravidou, sua amiga engravidou aos 43, que você tem a sua fertilidade assegurada aos 43 anos. Então, o tempo é, academicamente falando, um vilão. Ao mesmo tempo, ele é importante, que é o que você falou. Cada um tem o seu tempo. Porque é a construção dos desafios que o tempo vai colocar na sua jornada que vai construir os degraus para que você consiga edificar e subir até onde você quer chegar. Então, cada casal tem o tempo também como amigo na construção desse degrau. E isso torna o processo difícil e paradoxal. Porque aquele tempo inimigo também vai ser importante como amigo
E isso exige muito cuidado, medida, né? Uhum. muito cuidado, e aí vale muito a empatia do médico que acompanha, a equipe que acompanha, não só o médico, mas o psicólogo, a tutora, vamos colocar dessa maneira, para respeitar também o quanto o tempo é importante. E para finalizar, você diversas vezes citou em Deus, e eu atendo alguns casais que usam o argumento religioso como entrave para alguns tratamentos. E o que você tem a dizer? Puxa, na minha religião, o meu pastor falou, eu não seguiria para algum tratamento de reprodução assistida porque vai contra princípios. Usando o seu conhecimento que você tem de PNL, que você está ensinando a emoção, né, e a sua fé cristã, o que você tem para dizer para esses casais que têm a religião como entrave para fazer alguma coisa a mais? Uhum. Então, Davi, essa questão de religião paira no sagrado de cada um, né? Então, jamais eu vou ser aquela pessoa que vou falar assim, faz tratamento, ou não faz, ou eu sinto que o casal que tem que decidir por si só. E na perspectiva da religião, é uma instituição que foge do meu, vamos dizer, do meu palpite, vamos nessa perspectiva. Então, se a mulher, por exemplo, ela é evangélica, vai ver, evangélico não tem uma especificidade, né? Um único livro. Então, vê com o pastor dela. Na Igreja Católica, por exemplo, tem um catecismo que rege, que lá consta que é pecado. Então, não sou eu que vou falar o que é o que não é, se já tem instituição que defende alguma coisa, né? Eu não tenho uma igreja. E, então, agora, nesse lugar, eu te confesso que foi um desafio, sendo me desnudando aqui, né, diante. Por isso que eu sofri muito quando a inseminação deu errado. Porque para mim era um desafio maior ir para a FIV, né? Então eu queria muito que tivesse dado certo na inseminação, como a maioria das mulheres, né? E não era nem só pelo financeiro, era por essa questão religiosa. Então foi um desafio para mim decidir e ir à frente. E eu comecei a pensar alguns planos até de direção espiritual, para eu poder sentir o que eu ia fazer. E eu passei por 4 perguntas. Uma delas seria, se eu tivesse morta na frente de Deus, tivesse que justificar o que eu fiz. Eu fiz tratamento ou eu tô aqui sem filhos? Como que eu preferiria me responder diante de Deus? Eu preferiria dizer, olha, eu fiz tratamento porque eu queria trazer filho seu para a Terra. Tava doendo demais, não consegui, então eu fiz. E segundo, se eu tivesse alguma amiga para aconselhar, que não engravidava, o que eu falaria para ela? Há 10 anos sem engravidar, por exemplo. Eu tinha uma amiga assim, antes de ter dificuldade, já pensava, né? Pensava assim, nossa, por que eu não faço tratamento? Então, eu já tinha respondido essa pergunta. Uma outra pergunta, se eu estivesse lá no leito de morte, quase morrendo lá, como que eu queria me ver? Rodeada de filhos ou só eu e meu marido? Então, também respondi essa pergunta. Então, foi essas perguntas que eu respondendo me fizeram traduzir a minha decisão. Então, na perspectiva cristã, como católica, eu sabia que eu estava cometendo algo. Isso não é da minha opinião, né? Flávia, você acha que é pecado? Vou deixar claro aqui, ser não na religião. Então, não sou eu que criei a igreja. Então, eu senti essa decisão de fazer tratamento mesmo assim. E era o meu sagrado, eu pensei, cada um tem o seu. Se é pecado, cada um tem o seu. Um tem gatunete, o outro faz vasectomia, que também é. E tem amigos que apontaram o dedo pra mim que é pecado FIV, e o cara fez vasectomia. Então, cada uma tem a sua história, cada um sabe a sua dor, a sua luta, a sua alegria, a decisão do casal, como tudo na vida. Então, assim nós decidimos fazer, e foi nossa história. E eu quero falar que isso é uma decisão que brota do coração de cada casal. E se meu filho tivesse vindo por FIV, seriam amados e bem-vindos também. Só que minha história foi outra. Até mesmo eu sinto que nesse lugar, sabe, Davi, de espiritualidade, de propósito, é como se Deus tivesse me permitido viver de tudo. Para eu saber essa dor que é da FIV, por exemplo, de uma mulher. É uma sensação que quem não viveu isso não sente. É uma sensação de um aborto. Inclusive, a gente fala que é para dar pertencimento. Eu tive, por exemplo, um embrião. 2 embriões transferiu e não vieram. E eu dar pertencimento, criar 2 objetos em casa, como se fossem 2 anjinhos, para honrar essas pessoas que passaram por nossa vida. E foi até então, eu senti essa energia. Quem que era? Um menino, menina, não fez exame, não fez nada. E senti isso e perguntei pro meu marido depois. Falei assim, amor, você sentiu que era o quê? Ele falou, mesmo sexos que eu senti, sabe? E foi tão legal que... E dar nome, ter pertencimento, honrar isso. E claro que alguém me pergunta quantos filhos você tem. Eu falo, tenho 2, Armando e Felipe. Mas no meu sagrado eu sei que eu te passei por isso. Então, dar pertencimento, acolher. E, Davi, é importante esse casal olhar para dentro, olhar para a força do casal, a força de gerar vida, confiar na medicina também. E também saber que a medicina fez e agora é o casal. É esse movimento do próprio corpo, a energia feminina. E, Davi, eu te peço permissão para falar uma coisa, uma frase que você falou lá atrás.
e sobre as palavras, você falando sobre energia de enfrentamento e dificuldade, desafio, eu lembro que eu insisto muito nisso, porque a gente imagina que é algo simples, só que isso diz muito de nós. Eu estava um dia numa live aqui, eu posso dizer vários casos de lives que já aconteceu isso, em especial uma que aconteceu a semana passada. A mulher disse assim para mim, eu estou na batalha para engravidar. Eu vou vencer essa luta. Ela respondeu. E eu falei para ela, como se fosse? Como seria se você estivesse pronta para engravidar agora? Como você está agora? Ou você quer honrar esse lugar de eu sou batalhadora, eu sou guerreira, eu vou vencer a luta para engravidar? E luta, batalha, sugerem que sangue, dor, demora, morte. Então, como seria se declarar que eu estou pronta? Exatamente como eu estou. E aí ela dizia assim, falei assim, troca essa palavra. E ela falou assim, eu vou passar a encarar de um jeito diferente agora. Eu falei assim, olha, mais um puxão de orelha, vamos trocar esse lugar de encarar? Porque como seria, eu vou me encontrar com infertilidade, eu vou me encontrar na minha história desse jeito, eu vou acolher minha história desse jeito, porque encarar, já isso também essa alergia, né, de enfronte e tal. E ela foi cada vez mais mudando a palavra e piorando, de outra forma. E ela foi e falou assim, Flávia, eu sou da carreira militar, eu trabalho, eu me alistei e tudo mais, então ela tinha essa energia de luta dentro dela. E foi tão curioso que várias vezes, pelas palavras, a gente consegue ver como que a pessoa é. Então, da mesma forma, quando a gente muda as palavras, a gente muda também o nosso interno. Então, por isso observar esse diálogo interno, e isso pode ser a favor da nossa fé também, né? A gente ligar isso tudo e uau, e transbordar. Agora, uma outra questão, Davi, que eu tô com um convite há um tempo já, sobre isso, depois eu te convido a jogar no Google, tentar espaço PNL. Não sei se você sabe ou não. Por exemplo, estava fazendo exercício com a personal lá. Aí a professora vira e fala assim, Flávia, tenta fazer essa sequência. O que você recebe essa expressão? Tenta fazer essa sequência. Parece que ela já quis dizer que eu não vou conseguir e que se eu não conseguir, ela vai me diminuir a carga, diminuir a frequência, alguma coisa assim, né? Então, a palavra tentar, depois você joga de curiosidade, eu sei que você gosta de estudar, joga lá, tentar espaço, PNL, significado da palavra tentar. A palavra tentar traz conexões de fracasso pra gente. É como se tivesse uma cláusula de escape, algo mais ou menos assim, olha, se não der certo, eu vou de novo e vou de novo, olha, pode ser que não dê certo. Então, eu ressignifiquei essa palavra tentar e criei o neologismo engravidante. Então, seja qual for, engravidante, mãe a nascer, futura mãe, cada vez mais perto, o que for. Agora, a energia da palavra tentar, então, esses neologismos que surgem, tentante, tentante, tentante. Inclusive, te contar uma coisa, na hipnose, quando a gente não quer que a pessoa faça alguma coisa, a gente usa a palavra tentar, sabe? Por exemplo, e agora você vai tentar se lembrar e simplesmente apaga. Você vai tentar se lembrar e apaga. A gente usa a palavra tentar quando a gente não quer que aconteça alguma coisa. Porque a sinapse que a palavra tentar traz para o corpo sugere fracasso, sugere não conseguir. Então a pessoa segue dizendo, eu sou uma tentante, eu sou uma tentante. Então, quando eu quero, a gente pode usar a palavra tentar? Pode, de propósito. Por exemplo, eu quero que a minha filha, ela quer abrir uma garrafa dura, dura. E eu falo assim, Amanda, tenta abrir, filha, tenta. Porque eu já sugiro que é difícil. Esse exercício é difícil. Tenta, filha. Eu já ponho dificuldade na palavra. Quando a gente não quer que alguém fale alguma coisa, né? A mulher vira pro marido, amor, não tenta pensar em sexo, amor, não pense em sexo. Não, lembra do não? Que a gente não leu não? Amor, não pensa em sexo hoje, não. Tenta, amor, tenta, porque à noite eu vou te encontrar. Então a gente pode usar as palavras, não quer dizer que a palavra não é proibida e que a palavra também é tentar é proibida. A gente pode usar de propósito. Por exemplo, doutor, não quero que ninguém fique ansiosa aqui, porque o doutor vai ter várias lives essa semana, não vai? Ninguém ansiosa. Acompanhe as lives dele. Então, a gente pode usar a palavra de propósito, brincando, claro, aqui, né? Quando a gente quiser. Não tem nenhuma palavra que é proibida, é só para a situação que vai casar aqui. Sim, mas você entendeu o peso das palavras. Claro, super. E usar o peso dependendo das circunstâncias. Não sei se eu já tutor na obstetrícia também, partos? Ah, já fiz, muito. Uhum. Por exemplo, hoje tem uma moda mais aqui, né? Uma moda assim, super saudável, do hipnobirthing, hipnose para o trabalho de parto. Então, tem palavras que ajudam o trabalho de parto e palavras que atrapalham. Então, por exemplo, substituir a palavra dor pela a palavra contração pela palavra onda, porque contração já sugere aquilo. E a onda, uma onda, o nosso subconsciente, onda no mar, né? Onda vem e onda vai. É uma palavra diferente. Então, em vez da palavra... E aí, em vez de imaginar o períneo tá abrindo, tá abrindo para o menino nascer, socorro. E aí, visualizar o períneo como uma rosa, desabrochando para o filho sair. Então, a hipnose, ela muda o nosso diálogo interno. E aí, nosso cérebro
tá aí o parto, né? Como se a pessoa estivesse lá querendo parir, e por isso eles mandam que as mulheres fiquem mais em casa, porque a energia de casa é mais amigável, mais acolhedora, pro fluir da gravidez, chegar lá no hospital mais tenso. Então, aqui também, porque a gente vai fazendo esse diálogo interno, cuidando das palavras. E uma palavra aí no parto, por exemplo, eu lembro, meu filho nasceu, o Felipe, no parto natural, foi na piscina, foi lindo. E falando sobre protagonizar a história, aí as pessoas vieram, sabe, doutor? Qual foi o médico? Qual foi o hospital? Qual foi? Qual foi? E na minha cidade não tem cultura de parto humanizado. A minha médica na minha cidade não pode pagar disponibilidade para o médico, é proibido. Então, infelizmente, eu tenho esse lado meu cristão, eu não tenho jeito de, por fora, aqui é proibido, sabe? Não pode. Então, foi desafiador para mim. Eu levei a banheira, eu levei minha doula, eu fui com meu marido encher a piscina, vai ser desse jeito. E a médica veio fazer toque, e eu falei, espera um pouquinho a contração. Confiei no processo, sabia que estava tudo ok e protagonizei. Onde eu quero chegar? E estava sentindo dor. Sentir dor é diferente de sofrer, né? E eu virei pra doula e não falava dor, eu não vocalizava a palavra dor, falava D-O-R, falava D-O-R, só a sílaba pra ela entender, porque eu queria me fazer acolhida por ela, sabe? Eu quis olhar no olho dela, Claro. sabe o que eu sentia, só que eu não quis vocalizar. E onde eu quero falar, concluindo aqui minha apresentação, minha participação aqui com vocês, dizer que por vezes dói a espera, tem o negativo, tem a menstruação, tem a amiga, só que dor é diferente do sofrimento, né? Porque entender que esse processo está te trazendo cada vez mais para perto do seu filho, cada vez mais para perto. Então, a mulher lá que está parindo não tem dor? Tem. Agora, imagine pegar o filho nos braços. Então, esse deserto que a gente vive na espera para engravidar também é um tempo de espera e vai trazer cada vez mais vocês aí para perto. É isso. Parabéns, viu, Flávia? Puxa, aprendi muito. Aprendi mesmo. Fiquei muito feliz não só com o conteúdo da live, mas com a forma como você nos ensina e inspira também a querer crescer dentro desse desafio. Já estou calculando as minhas palavras, você está vendo, né? Querer que estão fazendo minha lição de casa e querer crescer dentro desse desafio, que é um desafio grande, mas que tem um brilho lá na frente fantástico. O objetivo ele é muito maior. Claro. Então, essa é a minha forma de encarar a minha questão religiosa com o meu trabalho. Porque imagina eu também, sendo católico, trabalho com isso. Então, imagina quantos conflitos, né? Eu mesmo também não tenho para lidar com essa situação. E hoje eu tenho de forma muito clara, eu lembro muito bem do meu curso de noivos, em que o pilar do casamento, para depois do casamento, era case e tenha filhos, busque seus filhos. E hoje eu vejo que eu não consigo enxergar de forma contrária, em hipótese alguma, em cenário algum, você buscar ajuda para encontrar para solidificar sua família, você está indo contra qualquer princípio religioso. É a minha percepção, respeitando todas as... É o seu sagrado, né? Cada um tem o sagrado. Então, esse é o meu sagrado. E eu não fico em cima do muro, não, em trazer as minhas opiniões, Claro. Até dando a liberdade das pessoas gostarem ou não. Mas eu penso assim, o filho na vida, quando o casal já se abriu, também acredito que nem todo casal quer realmente ter o seu filho, mas quando o coração da mulher, o coração do seu marido já se abriu para ter um filho, ele já ama essa criança, ele já enxerga essa criança dentro de casa. A dor não é a dor da falta de um filho, é a dor da perda de um filho que você já ama e que você espera, que já tem nome. Sabe, eu definia como saudade de alguém que eu não conhecia ainda, né? É como se eu tivesse saudade de alguém que eu não conhecia. Eu já tinha, só que não tinha ainda. Doutor, agora eu quero fazer uma pergunta, posso fazer? Já que você partilhou seus sagrados de fé. Que delícia, como é que Deus une corações mesmo? Nem sabia dessa sua história. E vem cá. Então, vamos lá. Um dos meus conflitos quando eu fui fazer tratamento, eu tinha medo de hiperestimulação, que eu já vi casos de mulheres que têm 20 embriões. Nossa, como é que faz isso? Um casal que tem essa dúvida, essa insegurança, existe algum recurso hoje para isso? Para o casal que tem medo dessa hiperestimulação? Absoluto. Eu tenho um casal que está em tratamento nesse exato momento. E ele já tem um filho e estão no desafio para ter o segundo. Olha as palavras. E para ela isso era algo muito, muito importante. Ela falou, Davi,
eu prefiro não ter o segundo a ter embriões excedentes no laboratório. Então, tive isso como certo. Perfeito. Estimulei, ela teve 20 óvulos, fertilizei 2. Congelei 18 óvulos. Dos 2 óvulos, ela tem um embrião, que ainda está em tratamento. Então, existem todos os recursos para você conduzir para que você não gere embriões excedentes no laboratório. Você precisa, como médico, aqui na live a gente conversa sobre religião, tudo isso, mas quando eu estou na minha mesa, eu estou como técnico. Então eu não estou aqui para dar minha opinião. Quando eu tenho no casal, eu não estou para dar minha opinião pessoal, se eu acho, como eu acho que o casal deve ser preparado. Não. É dele. Eu estou lá e falo, olha, isso pode diminuir a sua chance de engravidar, o seu populizador pode ser que você chegue no final sem nenhum blastocisto viável, existem caminhos que você pode dar para embriões excedentes. Então eu exponho que é o caminho da doação de embriões, que eu vejo isso com muita felicidade, quando eu vejo essas crianças nascidas de embriões doados. Mas, se esse é o seu maior conflito do tratamento, vamos seguir dessa maneira. Isso você torna o seu desafio maior. Olha as palavras, hein? Você vê que eu estou aprendendo, né, Flávia? Isso torna o seu desafio maior. Mas são de grandes desafios que nós solidificamos também grandes vitórias. Então, e é isso que nós estamos fazendo. Então, é o exemplo de um casal que está fazendo isso agora. Então, fertilize. Saiu uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que o pessoal está extremamente preocupado, mas o propósito, a intenção dessa nova resolução é diminuir o número de embriões excedentes. Então, na fertilização in vitro, é o tratamento em que você tem o maior controle das suas ações. Absoluto. Davi, eu quero fertilizar um só. Tá bom, vamos fertilizar um só. Perfeito. E óvulo você pode descartar. Óvulo é igual ao espermatozoide. Né? Então, você já perderia esses óvulos mensalmente. Então, você tem o maior controle de se esse é o seu, se essa é a sua questão. Nunca fiquei em cima do muro no que eu penso em relação a descarte embrionário. Nunca fiquei. Respeito quem descarta, está na lei, é permitido, então descarte. Mas nunca fiquei em cima do muro que eu penso sobre o descarte de embriões. Eu não formo embriões no laboratório para serem descartados, não é o meu propósito. O propósito é trazê-los à vida. Eu respeito demais a formação de um embrião quando nós temos a intenção de trazer alguém à vida. Então isso tem que fazer parte, inclusive da propedêutica, dos cuidados, da conversa com o casal, porque você pode ajudá-los de uma maneira e no futuro trazendo um problema maior, que é a dificuldade de saber lidar com embriões excedentes. Então isso tem que fazer parte da conversa. Sim, quando com o casal. Então você tem o controle, Flávia, das suas ações. Você tem controle das suas ações. Você tem que saber usar o fator moderador também para não diminuir significativamente as chances. Mas você tem controle absoluto para que você não fuja dos seus princípios. Não sei se eu consegui te responder. Sim, sim. Doutor, tem mulheres perguntando aqui se ela vai ficar salva. Minhas meninas estão perguntando aqui. A Cris, eu sempre salvo. Está lá no histórico. Então, Flávia, muito obrigado. Assim, gostei demais da nossa conversa. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. E minha gratidão aqui por se abrir de forma tão carinhosa conosco e trazer tanto conhecimento. Parabéns, foi uma delícia encontrar e sentir como é que Deus é especialista em unir histórias, mesmas crenças, mesmos valores e tanta mulher que junta com nova fé, esperança, e foi uma honra. Nos veremos mais vezes, hein? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abração, viu? Outro. Obrigado pelo carinho. Um abraço para todo mundo.